Pois bem, meus irmãos, mais uma vez, uma boa noite a todos, graça e paz. É um prazer servi-los com a palavra de Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias comigo em Gálatas capítulo 2, para que nós possamos dar prosseguimento à nossa breve série de mensagens na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. Por que é que nós estamos pregando em Gálatas, irmãos? Porque nós temos muitos irmãos preciosos que estão somando a nossa igreja e muitos outros que estão prestes a submeter um curso para que eles possam passar pelo sacramento do batismo. Portanto, essa série de mensagens serve para nos auxiliar a percebermos, quem sabe, com uma melhor condição a doutrina que o apóstolo Paulo esteve pregando, que é a doutrina da justiça por meio da fé. Portanto, a minha ambição em trazer essa breve série de mensagens em Gálatas é justamente procurar auxiliar os irmãos quanto à compreensão dessa mensagem. Espero que Deus seja misericordioso para conosco e nos ajude quanto a isso no nome de Jesus. Portanto, com as Bíblias abertas em Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo nos diz assim: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que, de algum modo, eu não viesse a ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse em vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência de homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão me fora confiado, assim como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com gentios. E quando conheceram a graça de Deus que me foi confiada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam, a mim e a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Amém? A princípio nós vamos até aqui, irmãos, depois, com a graça de Deus, nós avançamos. Vamos orar, em nome de Jesus. Senhor, nós amamos profundamente o Senhor e rogamos o Teu favor para que em graça e misericórdia o Senhor nos permita compreender aquilo que o apóstolo Paulo quis nos ensinar quando, sendo inspirado pelo Espírito Santo, nos escreveu esse capítulo maravilhoso que nós acabamos de ler. Meu Deus, nós sabemos que a doutrina da justiça por meio da fé pertence ao Senhor, foi algo, ó Pai, que foi elaborado por Ti, mas que foi entregue ao apóstolo Paulo para o nosso ensino, para o nosso aprendizado. Portanto, seja misericordioso para conosco e nos ajuda quanto ao adimplemento dessa doutrina. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, meus irmãos, no domingo passado nós iniciamos essa breve série de mensagens, nós estudamos o capítulo 1, e eu estive falando para os irmãos que o objetivo do apóstolo Paulo, quando escreveu os capítulos iniciais desse documento, foi justamente atacar as duas principais teses que foram levantadas pelos judaizantes para tentar desacreditar o seu ministério. Quem eram esses judaizantes? Ora, no final da primeira viagem missionária, quando Paulo esteve plantando igrejas em toda aquela região mais ao sul do que seria a Ásia Menor Romana, alguns irmãos que haviam acabado de sair do judaísmo e estavam dando seus primeiros passos dentro do cristianismo, passaram a visitar as igrejas que o apóstolo Paulo havia plantado. Esses irmãos não concordavam com a maneira com que o apóstolo Paulo apresentava o evangelho. Pelo fato de terem passado a vida inteira no judaísmo, pelo fato de terem passado a vida inteira procurando agradar a Deus por meio do seu próprio mérito, esses irmãos achavam que Paulo enfraquecia a mensagem quando ele afirmava que bastava tão somente acreditar na cruz ensanguentada do Senhor Jesus para termos os nossos pecados perdoados e dessa maneira voltássemos a reunir condições de nos relacionarmos com Deus. Esses irmãos achavam que nós tínhamos que cooperar com algo que pertencesse a nós,
com algo que dissesse respeito à força do nosso braço, ao poder do nosso intelecto, para dessa maneira auxiliarmos o sacrifício de Cristo Jesus no que diz respeito a perdoar os nossos pecados e afastar a ira de Deus. Portanto, esses irmãos visitavam as igrejas, dizendo que aquelas comunidades ainda precisavam fazer circuncisão, guardar o sábado, respeitar o calendário cerimonial de Moisés, a dieta cerimonial, no que diz respeito a se alimentar de animais puros e desabonar os animais impuros. E isso era muito, mas muito perigoso à nossa saúde espiritual. E quando eu digo a nossa saúde, eu me refiro à cristandade, à igreja do Senhor. Por quê? Porque se esses irmãos vencessem essa disputa, essa batalha, essa querela, esse imbróglio teológico, seria o mesmo que dizer para nós que o sangue de Cristo não era suficiente. Porque se nós acreditamos na mensagem da cruz ensanguentada e ainda precisamos respeitar o sábado, ainda precisamos respeitar os calendários cerimoniais, por exemplo, viajar 3 vezes por ano a Jerusalém, por ocasião dos tabernáculos, da Páscoa, do Pentecostes, se nós ainda precisamos nos preocupar com animais puros e animais cerimonialmente impuros, seria o mesmo que dizer que a cruz de Cristo não teria sido suficiente, porque nós precisaríamos de Cristo e precisaríamos de mais alguma coisa. E a mensagem pregada por Paulo, e bem assim por todo o colégio apostólico, mensagem que eles receberam do próprio Senhor Jesus, é de que na cruz de Cristo nós temos aquilo que é necessário, nós temos um sacrifício suficiente e eficaz para perdoar os nossos pecados de uma vez por todas e realinhar o nosso relacionamento com Deus. Com base nisso, esses judaizantes passaram a dizer que, em primeiro lugar, a mensagem que Paulo pregava era uma mensagem amena, uma mensagem diluída, uma mensagem enfraquecida, porque Paulo não apresentava esses aspectos que esses irmãos, conhecidos como judaizantes, propunham. Paulo combate essa tese levantada por esses irmãos no capítulo 1. Ora, vocês lembram, né? Paulo procura no capítulo 1 deixar claro de uma maneira inafastável que a mensagem que ele havia recebido foi uma mensagem que lhe foi confiada pelo próprio Deus, de modo que, se Paulo estivesse correto, os irmãos deveriam desacreditar dos judaizantes. No versículo 11 do capítulo 1, Paulo diz: faço-vos, porém, saber, meus irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Percebam, Paulo está levantando o argumento de que ele não aprendeu essa mensagem de quem quer que seja. Ele quer reforçar o fato de que, se essa mensagem lhe foi confiada pelo próprio Senhor Jesus, levantar-se contra a mensagem pregada por Paulo seria o mesmo que se levantar contra quem? Contra o próprio Senhor Jesus. Percebam, eu quero que vocês compreendam, versículo 11, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Eu não o recebi, eu não o aprendi de homem algum. Portanto, Paulo, de onde essa mensagem veio? Ele diz no final do verso 12: eu recebi essa mensagem mediante revelação do Senhor Jesus Cristo. Para tanto, irmãos, ele agora passa a nos provar a verdade que ele nos apresenta no final do verso 12. Se ele recebeu mediante o Senhor Jesus, ele precisa nos apresentar fatos. Será que Paulo não estudou com algum professor quando ele frequentava a escola de Gamaliel em Jerusalém, por exemplo? Será que Paulo não recebeu essa mensagem após a sua conversão? Será que ele não se assentou aos pés de um apóstolo que o encaminhou na doutrina da justiça por meio da fé? Paulo nos retira essas duas dúvidas ainda no capítulo 1. No capítulo 1, do verso 13 ao verso 14, Paulo deixa claro que ele não pôde, que ele não teve condições de reunir aspectos doutrinários quanto a essa verdade que ele pregava à época do judaísmo. Por quê? Ora, versículo 13: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, Gálatas 1,13, como sobremaneira eu perseguia a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, eu avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Portanto, Paulo diz: meus irmãos, tragam à memória qual era o meu comportamento quando eu era um aluno de Gamaliel. Tragam à memória qual era o meu comportamento quando eu ainda não acreditava que Jesus era o Messias. Eu era o principal perseguidor da igreja. No que diz respeito ao meu comportamento, se vocês me compararem aos meus pares, aos jovens da minha geração, vocês vão de convir comigo que em zelo eu excedia todos eles. Portanto, onde eu encontraria tempo para me assentar aos pés de qualquer outro professor e aprender essa doutrina?
Ora, não teria como. Portanto, Paulo deixa claro que ele não teve condições de aprender justiça por meio da fé quando ele era, outrora, um grande, zeloso professor das doutrinas de Moisés. Mas ele também nos diz que ele não teve como aprender após a sua conversão. Percebam, versículos de 15 a 19 do capítulo 1, Paulo diz: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar o seu Filho em mim. A revista atualizada traz palavras bonitas, é por isso que eu gosto muito dela, para dizer, em outras palavras, que quando Paulo se converteu, quando aprouve a Deus revelar o seu Filho Jesus a Paulo, para que ele pregasse entre os gentios, ele diz, sem detença, ou seja, sem perca de tempo, eu não consultei carne e sangue, ou seja, eu não me assentei aos pés de qualquer professor, de qualquer ser humano, daí a ideia de carne e sangue, para aprender a doutrina que eu prego. Eu também não subi até Jerusalém para ter uma aula, para fazer um curso com os apóstolos que foram chamados antes de mim, mas eu parti para as regiões da Arábia e depois voltei outra vez para Damasco. Só decorridos 3 anos é que finalmente eu fui para Jerusalém e me encontrei com Pedro e permaneci com Pedro por apenas 15 dias. Paulo aprendeu essa doutrina após a sua conversão? É claro que não, porque após a sua conversão ele está dizendo que não teve contato com qualquer outro ser humano no que diz respeito ao ensino dessa doutrina. E quando encontrou-se com um apóstolo pela primeira vez, esse encontro aconteceu após 3 anos e ele só permaneceu com Pedro por 15 dias. Daí eu dizia domingo passado, irmãos, vocês acham que em 15 dias Paulo teria reunido condições de escrever Romanos, por exemplo? Ora, isso é impossível, portanto ele deixa claro que a mensagem que ele estava pregando não lhe foi ensinada por homem algum. Portanto, do verso 13 até o verso 19, ele reitera a informação que ele nos deu nos versos 11 e 12. Eu quero que vocês tenham certeza absoluta que a mensagem que eu tenho pregado não é segundo o homem, porque eu não recebi essa mensagem de homem algum, eu recebi mediante revelação de quem? De Jesus Cristo. E ele propõe para as comunidades da Galácia essa decisão: vocês precisam se posicionar. Quem está com a razão? Aqueles que estão dizendo que eu prego um evangelho diluído, desacreditado, ou eu que estou lhes afirmando, com base em uma inspiração dada pelo Espírito Santo, que não me permite mentir, que eu prego a mensagem que me foi confiada pelo próprio Senhor Jesus. Eu quero acreditar, irmãos, que fica claro para todos nós que essa primeira tese, que esse primeiro argumento levantado pelos judaizantes, obviamente cai por terra. Agora, no capítulo 2, Paulo vai combater a segunda tese, o segundo argumento que os judaizantes levantavam para tentar desacreditar o seu chamado. Ora, nós sabemos que Paulo não foi chamado pelo Senhor Jesus dentro daquele grupo original dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos. E nós sabemos que após a morte de Judas, quem passou a compor aquele número de 12 foi o nosso irmão Matias. Paulo foi chamado por Deus pouco depois. É por isso que o próprio apóstolo Paulo vai se sentir como que um nascido fora de tempo, como que se ele fosse menor que os demais apóstolos, não em autoridade, não em chamado, mas pelo fato de ter sido chamado posteriormente e saber-se perseguidor da igreja, lembrando-se do seu passado. Mas em termos de chamado, em termos de autoridade, de comissionamento para plantar igrejas, para pregar o evangelho e sobretudo para produzir escritura, Paulo era semelhante a todos os demais. E para combater o argumento desses falsos mestres que diziam que Paulo não era apóstolo coisa nenhuma, ele escreve o capítulo 2. Então nós vamos fazer um link entre o capítulo 1 e o capítulo 2. No princípio do capítulo 2, discorrendo ainda sobre o seu argumento, combatendo os judaizantes, ele diz no verso 1, 14 anos depois, Gálatas 2:1, 14 anos depois subi outra vez a Jerusalém, junto com Barnabé, levando também a Tito. Eu subi em obediência a uma revelação, ele lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam ser de maior influência, para, de modo algum, não correr ou ter corrido em vão.
como Paulo mencionou 3 anos na Arábia, ele agora menciona 14 anos no começo do capítulo 2. Paulo quer deixar claro o que foi que aconteceu na vida dele ao longo daqueles anos em que ele esteve afastado das igrejas da Galácia, para que os irmãos de fato não tivessem qualquer dúvida acerca da mensagem que ele pregava e agora no capítulo 2, acerca do seu apostolado. Meus irmãos, de onde surgiram esses 14 anos? Aqui nós vamos fazer uma anamnese daquele curso que vocês fizeram ano passado. Vocês lembram, né? Introdução ao Novo Testamento. E da nossa mensagem do domingo passado. De onde surgiram esses 14 anos? Ora, nós sabemos que, Atos capítulo 9, Paulo sai de Jerusalém perseguidor. Nós estamos no ano 33 depois de Cristo. Quando ele estava próximo a Damasco, ele teve aquele encontro com Jesus. E eu acabei de falar para vocês que após a conversão dele, ele passa 3 anos na região da Arábia. Isso é Atos capítulo 9, isso é Gálatas capítulo 1, verso 18. 3 anos. Quando ele finalmente volta para Jerusalém, agora fazendo mais uma ponte com Atos capítulo 9, vocês lembram que os irmãos que estavam em Jerusalém tinham dificuldade de acreditar que ele havia se convertido. Lembram disso? Qual foi a sugestão dos apóstolos? Paulo, nós vamos enviar você para Tarso, e quando os irmãos tiverem melhores condições de conviver contigo, a gente chama de volta. Quando a poeira que tu levantasse com aquela perseguição arrefecer, a gente traz de volta para Jerusalém. Quanto tempo ele passou em Tarso? 10 anos, é uma conta simples. 3 anos na Arábia, mais 10 anos em Tarso. Quantos anos? 13 anos. E Lucas vai nos dizer em Atos capítulo 11, na porção final, que quando Barnabé o chama em Tarso, após esses 10 anos, ele ficou 1 ano ajudando Barnabé em Antioquia. Lembra do princípio de Atos capítulo 13? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, a saber. E Lucas vai enumerar quais eram os líderes daquela igreja. Quanto tempo Paulo foi pastor auxiliar em Antioquia? 1 ano. Até que o Espírito Santo disse: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. 3 anos na Arábia, mais 10 anos em Tarso, 13 anos, mais 1 ano em Antioquia, quantos anos? 14 anos. 14 anos depois subi outra vez a Jerusalém. Quando foi que ele subiu? Atos capítulo 11. Por quê? Porque Jerusalém estava passando uma fome severa. Ele leva uma oferta para aqueles irmãos e vai acompanhado de Barnabé. E um imbróglio estava acontecendo, porque os judaizantes o combatiam. Você prega uma mensagem desacreditava, você prega um evangelho ao gosto do freguês, você não é apóstolo, coisa nenhuma. E Paulo em nenhum momento deixa de fazer a obra para medir força com esse povo. Paulo não perde 1 minuto da vida dele para marcar reunião, para marcar audiência, pelo contrário. Eu olho para Paulo dentro dessa crise e eu lembro do Neemias. Você lembra do Neemias? Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio queriam fazer com que ele parasse a obra. O que é que Neemias vai dizer no capítulo 6? Eu nunca vou deixar de fazer a obra de Deus para ter contato com vocês, porque a obra é grande e eu tenho pressa. Vocês querem me interromper, vocês querem improperar a expansão do reino de Deus. Eu quero tornar o nome do Senhor Jesus conhecido. Vocês têm a missão de vocês, eu tenho a minha. Que Deus fortaleça, portanto, as minhas mãos. Paulo não perde tempo com eles, mas como ele precisava ir a Jerusalém, ele também, meus irmãos, aproveitou para resolver esse imbróglio de uma vez por todas e mais, para que fique claro que Paulo não estava cedendo à pressão desses falsos pregadores, para que fique claro que Paulo não estava cedendo à pressão desses falsos mestres. Deus fala diretamente com ele. 14 anos depois subi outra vez a Jerusalém, eu fui acompanhado de Barnabé, eu levei Tito comigo e subi em obediência a uma revelação. A interpretação que eu faço é de que Deus falou claramente ao apóstolo Paulo de que ele precisava ir a Jerusalém, resolver essa situação de uma vez por todas. E Paulo, que era um teólogo poderosíssimo, além de ser acompanhado por Barnabé, que era representante de que igreja? Da própria igreja de Jerusalém, comissionado. Leva também junto quem? Tito. E Tito, irmãos, diferente do que aconteceu com Timóteo, nunca foi circuncidado. Portanto, imaginem vocês a coragem que o apóstolo Paulo teve de levar perante o colégio apostólico, que possuía um ranço muito grande com pessoas incircuncisas, um dos seus auxiliares que ainda não havia sido
circuncidado. E por que foi que Paulo fez isso? Versículo 3: eu fiz isso para que eles percebessem que Tito, sendo grego, não foi constrangido a circuncidar-se. Paulo queria de fato provocar a situação. Perceba, versículo 3: contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, leia-se, gentio, foi constrangido a circuncidar-se. Uma foi a maneira com que Paulo tratou com Timóteo. Timóteo seria um representante de Paulo em ambos os públicos, sejam eles judeus ou gentios. Portanto, por causa disso, aprove a Deus permitir que Timóteo fosse circuncidado, o que não o torna nem melhor ou pior que Tito. Tito, por outro lado, teria um chamado que estava mais voltado, direcionado para os gentios. Não havia necessidade de circuncisão. O tempo é posterior. A mensagem que Paulo queria dar através de Timóteo já estava claro. Havia necessidade de circuncidar Tito? Claro que não. Mas para além disso, Paulo diz que o leva dessa maneira, versículo 4: por causa dos falsos irmãos que se intrometiam na obra que eles estavam realizando, com o fim de espreitar a liberdade que nós temos em Cristo Jesus e reduzir-nos o quê? Ou a quê? A escravidão. Paulo diz: eu sabia que no momento em que eu chegasse com Tito em Jerusalém sendo incircunciso, que prontamente os meus adversários se levantariam para dizer que Tito não era digno de ser um dos meus auxiliares, de pregar o evangelho, porque ele era um incircunciso. Mas eu quero dizer para vocês que esses irmãos se levantavam dessa maneira, porque o objetivo deles não era nos auxiliar, não era elucidar um ponto obscuro do evangelho que nós estamos pregando, absolutamente. O que estava por trás do comportamento desses falsos mestres era o objetivo de improperar, de prejudicar, de não permitir prosperar aquilo que Deus estava nos confiando. Paulo não entra no mérito da motivação desses homens. Ele não diz se eles tinham uma boa motivação, se eles eram zelosos da lei de Moisés e estavam equivocados, ou se de fato eles eram pessoas esclarecidas e preferiram o caminho da heresia. Meus irmãos, se o ensino é equivocado, nós não temos que abstrair a motivação, porque aquilo que é errado, aquilo que não se coaduna com o evangelho, por mais que a pessoa esteja bem intencionada e não saiba de fato a verdade, a igreja precisa considerar como o quê? Anátema. Por isso que nós precisamos estudar, irmãos. Por isso que nós precisamos rogar o favor de Deus para que ilumine as nossas mentes, nos dando as ferramentas necessárias a uma boa exegese. Por isso que Paulo diz que os presbíteros que presidem bem e que se debruçam com afinco sobre a palavra de Deus, devem ser considerados dignos de redobrados honorários, porque estudar não é fácil, irmãos. Porque buscar o favor de Deus para nos conduzir uma boa interpretação não é de qualquer forma. Portanto, Paulo diz: esses homens procuravam nos atrapalhar, mas nós não permitimos que isso viesse a acontecer. Pelo contrário, versículo 5: nem ainda por uma hora nós nos submetemos a esses homens. Por quê? Porque se Paulo tivesse se submetido a esses homens, a verdade do evangelho teria sido profundamente prejudicada e deixaria de estar no meio das comunidades. Por quê? Eu já falei para vocês e reitero: se esses falsos mestres tivessem logrado êxito, eles estariam nos dizendo que a cruz ensanguentada do Senhor Jesus não teria sido suficiente, e Paulo sabia disso. Portanto, no primeiro momento, quando esses homens começaram a levantar essa falsa doutrina, Paulo lhes resistiu. Paulo diz: eu não tive comunhão com eles nem mesmo por uma hora. Até porque, em último caso, Paulo sabia de quem havia recebido aquela mensagem. Vai fazer uma leitura dos evangelhos, a mesma mensagem que Jesus pregou, que os apóstolos pregavam. Mas por conta de toda aquela barreira cultural, Paulo estava em melhores condições de pregar aos gentios. E agora ele diz que estava assim em Jerusalém. Estava levando uma oferta, Atos capítulo 11, ele estava acompanhado de Barnabé, Tito estava com ele, mesmo sendo incircunciso. Ele explica o motivo pelo qual Tito se encontrava daquela maneira. Ele traz luz à discussão que estava à baila por conta do comportamento dos falsos mestres, chamados judaizantes. E agora ele vai dizer por que é que ele se submete ao colégio apostólico, mais precisamente a Pedro, a Tiago e a João. Paulo deixa claro a partir do versículo 6 que esse encontro não diminuiu enquanto apóstolo, que aqueles homens não eram melhores que ele
quanto ao chamado, quanto à autoridade em absoluto. Na verdade, Paulo é até um pouco ríspido aqui, porque na minha maneira de ver, o assunto de fato era urgente. Ele diz no verso 6, e quanto àqueles, e ele está se referindo aos apóstolos, que pareciam, atente para o pareciam, e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência. Por que eles pareciam ser de maior influência? Porque no entendimento dos falsos mestres, pelo fato deles terem andado aqueles 3 anos com Jesus, eles eram superiores a quem? A Paulo. Mas era uma aparente autoridade superior à de Paulo. Por isso ele diz, e quanto àqueles que pareciam ser de maior autoridade, quais tenha sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência de quem? De homens. A esses digo, que me pareciam ser maiores, não me acrescentaram coisa alguma. Paulo diz, eu quero dizer para vocês, que eu me reuni com esses que vocês reputam como colunas da igreja. Ele usa esse termo no versículo 9 e no versículo 10. E eu expus para eles a mensagem que eu tenho pregado ao longo desses anos. E sabe o que foi que eles me acrescentaram? Nada. Pelo contrário, versículo 7. Quando eles viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, assim como a Pedro da circuncisão. Agora olhe para a explicação do versículo 8. Paulo era um escritor brilhante, irmãos. Resumir uma luta dessa em 2 capítulos é qualquer coisa maravilhosa, sim ou não? É claro que sim, irmãos. Se bem que Paulo estava sendo inspirado pelo Espírito Santo, né? Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão me fora confiado, assim como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os... Em outras palavras, você une o verso 7 com o verso 8, pega esse assim do verso 7, com esse pois aquele do verso 8, você percebe que Paulo está se comparando a quem? A Pedro. Pedro que era o poderoso Galileu, Pedro que era o intrépido apóstolo, Pedro que era festejado entre os judeus. Paulo está dizendo, quando eles viram que Deus me chamou na proporção em que chamou a Pedro, e que assim como ele confiou a Pedro a pregação no meio dos judeus, ele me confiou a minha pregação entre os gentios, eles não me acrescentaram absolutamente nada. Pelo contrário, versículo 9, eles reconheceram a graça que me foi dada. Quem? Tiago, Pedro, João, esses que eram reputados como colunas. Eles me estenderam a mim, a Barnabé, a destra da comunhão. Quando nós apertamos a mão de outra pessoa, em sinal de acordo, nas entrelinhas, o que é que nós estamos dizendo? Eu concordo com você, tenho a mesma visão. Acordo fechado, aí você acordo fechado, faz o quê? Aperta a mão. Eles me estenderam a destra da comunhão, a fim de que nós, leia-se Paulo, Barnabé, Tito, os demais auxiliares, fossem para os gentios, enquanto que eles, leia-se os apóstolos, aqueles reputados como colunas, fossem para onde? Para a circuncisão. E para não dizer que a reunião não deu em nada, para usar um adágio popular, para não falar das flores, não é? Versículo 10, eles nos recomendaram, e esse somente, irmãos, é peculiar, e eles nos recomendaram somente. A ideia desse somente é que esse ponto não é fundamental, não é um ponto cardeal da nossa doutrina, são recomendações. Eles nos recomendaram somente que nós nos lembrássemos os pobres, o que também eu me esforcei por fazer. Depois vai ter outra reunião, em Atos capítulo 15, depois do que a gente vai estudar agora, do verso 11 ao verso 21, e eles vão fazer outras recomendações: se abster da carne sacrificada aos ídolos, do sangue e das relações sexuais impuras. Isso, irmãos, é periférico à nossa fé, não ataca nenhuma doutrina cardeal, inafastável, inegociável, e Paulo sabia disso muito bem. Se não atrapalhava, ora, qual o conceito? Naquilo que é inegociável, a verdade a todo preço, doa quem doer. Naquilo, irmãos, que pode ser negociado, nós podemos ter comunhão com quem quer que seja.
Vocês conseguem perceber isso? Pois bem, vocês conseguem perceber, concluir junto comigo que Paulo era tão apóstolo como todos os demais, sim ou não? Então, missão cumprida no capítulo 2, irmãos. Vocês conseguiram compreender junto comigo que a mensagem que Paulo pregava no capítulo 1 tinha sido uma mensagem confiada a ele pelo próprio Senhor Jesus, sim ou não? Então, missão cumprida no capítulo 1. O que acontece agora no final do capítulo 2 é um encontro entre Pedro e a igreja de Antioquia, que serve para nos explicar como aconteceu o primeiro concílio da igreja em Atos capítulo 15. Porque após essa viagem, que Paulo foi até lá e provou que ele era apóstolo como todos os demais, que eu acabei de explicar para vocês, tempos depois foi a vez de Pedro ir até Antioquia. E o que foi que aconteceu? Versículo 11: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, eu lhe resisti face a face, porque ele se tornou digno de repreensão. Por quê? Versículo 12: com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, Pedro comia com os gentios. Quando, porém, os irmãos lá da igreja de Jerusalém chegaram, Pedro se afastou, e por fim veio se apartar, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que eles não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que você obriga os gentios a viver como judeus? Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabemos, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Nós também temos acreditado em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé na pessoa dele, e não pelas obras da lei, porque nós sabemos que pelas obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dá-se ao caso de que Cristo é um ministro do pecado? Ora, é claro que não, porque se eu torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne é pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Portanto, perceba, eu não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça de Deus é mediante a lei, nós devemos concluir que Cristo Jesus morreu em vão. O que acontece aqui, irmãos? Após aquela ida até Jerusalém, junto com Barnabé e Tito, onde Paulo defendeu com muita clareza o seu chamado e a sua autoridade apostólica, momentos depois, Paulo não nos diz quanto tempo, Pedro viajou até Antioquia. Não há nenhum problema nisso. E Pedro tinha contato com aqueles irmãos, comia com eles, bebia com eles, ele tinha comunhão, não havia problema nenhum. Mas em dado momento Paulo diz que Pedro se tornou digno de repreensão, e aqui nós percebemos algo do caráter de Paulo. Isso em nada diminui a Pedro. Algumas pessoas até sugerem que pode haver alguma rusga entre eles. Tudo isso no final é esclarecido quando Pedro, escrevendo a sua própria carta, reconhece o chamado de Paulo, reconhece o seu apostolado e reconhece as cartas de Paulo como escritura. Pedro vai dizer que algumas pessoas distorcem aquilo que Paulo escreveu, porque eles não conseguem compreender a dinâmica, a profundidade de todo aquele ensinamento, porque de fato aquilo que Paulo nos escreveu, diz Pedro, é de fato profundo, é palavra de Deus. Nas entrelinhas, Pedro reconhece o ministério de Paulo, seu chamado, a sua mensagem, a canonicidade dos seus documentos e tudo mais. Se bem que essa discussão canônica vai acontecer em momento posterior, mas o fato é que nesse momento, mesmo Pedro sendo apóstolo, comissionado por Cristo, tendo caminhado 3 anos com ele, uma das colunas da igreja de Jerusalém, ele precisou ser repreendido. O ferro precisava ser afiado pelo ferro. E Paulo não se furtou, irmãos, a responsabilidade de repreendê-lo. Eu não quero acreditar que isso foi fácil, eu não quero acreditar que Paulo fez isso com prazer no coração. Paulo sabia dos desdobramentos de uma repreensão pública como aquela,
Mas mesmo sabendo das consequências de ter que repreender a Pedro publicamente, ainda assim ele o fez. Por quê? Porque se aquele comportamento, ainda que quem sabe, talvez tenha sido sem intenção, se aquele comportamento de Pedro se perpetuasse, a luta contra os judaizantes retornaria, só que com outra roupagem. Porque, em outras palavras, o que é que Pedro estava fazendo com a igreja? Pedro estava dividindo a igreja, assim como os judaizantes, da mesma forma, o tentaram, entre gentios e judeus. Por isso Paulo diz: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, eu tive que resistir-lhe face a face, porque Pedro se tornou digno de repreensão. E ele diz o motivo: com efeito, quando ele chegou, ele comia com todo mundo, ele tinha comunhão. Mas em dado momento, versículo 12, veio uma caravana de Jerusalém, alguns irmãos que eram oriundos de Tiago, por Tiago leia-se Jerusalém, e quando isso aconteceu, Pedro se afastou, e depois ele literalmente se apartou, ficou o grupo dos judeus e o grupo dos gentios, numa sociedade, numa comunidade muito miscigenada. Os cristãos de Antioquia eram aqueles irmãos que foram expulsos de Atos capítulo 8, irmãos que se converteram no Pentecostes. Haviam partos, medos, elamitas, pessoas do ponto da Ásia, da Capadócia, da Mísia e da Bitínia. Meus irmãos, imaginem que grande trabalho Paulo teve aqui. Ora, os judeus copiaram o comportamento de Pedro, dissimularam com ele, e até Barnabé, que era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, se deixou persuadir por eles. Versículo 14: quando eu vi que eles não procediam corretamente segundo a verdade da minha opinião, segundo a verdade da minha convicção, segundo a verdade do meu grupo, segundo a verdade que me agrada, segundo a verdade do Evangelho. A luta aqui, irmãos, é pelo Evangelho. Segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos. Nós sabemos, isso é teologia paulina inclusive, que existe uma determinada repreensão que é particular, para não expor o irmão. Se esse irmão não se arrepender, há uma outra repreensão que leva em consideração a presença de pelo menos 2 testemunhas. Se esse irmão não se emendar, agora sim, publicamente, ele vai ser disciplinado pelo corpo. Por que foi que, em primeiro lugar, essa repreensão já é pública? Porque, na minha maneira de ver, o pecado de Pedro era público e já trazia consequências danosas gigantescas. Ora, Barnabé, quando foi enviado pela igreja em Atos capítulo 11 e viu tudo o que estava acontecendo, Barnabé não propôs nada disso, pelo contrário, ele encorajou os irmãos a permanecerem firmes na fé. Foi lá para Tarso e trouxe Paulo para ajudar a cuidar do povo. E agora o próprio Barnabé, que aparentemente era um homem esclarecido quanto à presença dos gentios na igreja, agora estava se deixando dominar pela dissimulação deles. Se Barnabé, que era um homem bom, cheio de Espírito Santo e de fé, já tinha sido cooptado, imagine o que não tinha acontecido com Jamerson, neófito. Então Paulo repreende a Pedro sendo apóstolo publicamente, porque segundo ele, Pedro tinha um comportamento digno de repreensão. Isso até faz cair por terra, irmãos, aquela ideia de que não toque no ungido do Senhor, né? Pedro é um homem de Deus, amém, irmãos? Um apóstolo, nós vamos encontrar com ele no céu. Mas eu me refiro a essa ideia de não tocar no ungido do Senhor, porque há um tempo atrás havia esse princípio estabelecido não pela palavra, mas por algumas igrejas ditas evangélicas, em que o líder podia fazer o que ele quisesse, ninguém podia dizer absolutamente nada, porque ele era ungido do Senhor. Esse princípio cai por terra aqui. Pedro, uma autoridade constituída por Deus para implementar na terra os valores de Deus, sendo repreendido. Por quê? Porque Pedro não era infalível, porque eu não sou infalível, porque ninguém aqui é. Todos nós podemos falhar e errar. Quem é perfeito, irmãos? É Jesus. Mas onde se encontra a beleza do fato de que nós nascemos de novo? Quando nós reconhecemos que erramos, pedimos perdão e lutamos para não errar mais. Amém? Pois bem, como é que Paulo termina? E eu também. Paulo termina explicando a natureza da mensagem que ele pregava, para que os irmãos não tivessem dúvidas. Versículo 15 e 16, ele diz: nós, judeus por natureza, e não pecadores entre os gentios, sabemos que o homem não é justificado por obras da lei. O homem é justificado mediante a fé em Cristo Jesus. Ora, nós temos acreditado em Cristo Jesus
para sermos justificados pela fé na pessoa dele, e não pelas obras da lei. Por quê? Final do versículo 16, irmãos. Porque pelas obras da lei ninguém será justificado. É isso que Paulo nos ensina, por exemplo, quando ele está escrevendo Romanos, capítulo 3. Paulo diz que quando Deus nos confiou a lei, para que todos nós vivêssemos debaixo da lei, ele fez isso para que se calasse toda a boca e todo mundo fosse considerado culpado diante dele. Romanos 3:20. Por quê? Porque ninguém será justificado diante de Deus através das obras da lei, porque o objetivo de Deus, quando nos confiou a lei, foi deixar claro que nós somos o quê? Pecadores. Em que sentido? Quando Deus nos confiou a lei, Ele estabeleceu um patamar tão auspicioso. Quando Deus nos confiou a lei, Ele estabeleceu um patamar tão elevado, mas tão elevado, que sabe quantas pessoas teriam condições de cumprir a lei? Nenhuma. Mesmo Paulo, na geração dele, tendo excedido a todos os demais, em zelo para com o judaísmo, será que Paulo era pecador, sim ou não? É claro que era. Só existiu um único ser humano que nunca pecou. Quem foi? É por isso que nós somos justificados por Ele, porque Ele cumpriu a lei, e com mérito da vitória dEle, Ele nos imputa a sua justiça, para que nós sejamos o quê? Perdoados. Aquilo que nós não conseguimos fazer por nós mesmos, Cristo fez por nós. Daí dizer-se que a morte dEle é vicária. Talvez você tenha entrado na igreja e tenha ouvido muito que a morte de Cristo foi vicária. O que significa essa palavra? Significa substitutiva. A lei dizia: a alma que pecar, essa morrerá, porque o salário do pecado é a morte. Só há perdão de pecado se houver derramamento de sangue. Como é, portanto, que Deus perdoa o pecador sem, contudo, sacrificar a sua justiça? Punindo o pecado na pessoa de quem? Do Filho, irmãos. Teologia da justiça por meio da fé. Amém. Que coisa mais bela. Por causa disso, irmãos, nós procuramos ser justificados por Cristo. Versículo 17. E não nos tornarmos pecadores no meio dos demais irmãos. Porque se o que nós ensinamos em Cristo é equivocado, será Cristo, versículo 17, ministro do pecado? Paulo responde: é claro que não. Portanto, se nós voltamos a edificar aquilo que em Cristo foi abolido, aquilo que em Cristo foi destruído, eu e não Cristo me torno um transgressor. Porque nós precisamos compreender de uma vez por todas, verso 19, que perante a lei, todos nós morremos, no momento em que nós estávamos crucificados com Cristo. Logo, irmãos, a partir da vitória dele na cruz, não somos nós que vivemos necessariamente. Deixa de ser os nossos planos, deixa de ser os nossos sonhos, e passam a ser os planos e os sonhos do Senhor. E nesse contexto Paulo diz: eu estou unido a Cristo na sua morte, no seu sepultamento e também na sua ressurreição. Pelo fato de nós estarmos unidos a Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição, Romanos capítulo 6, significa dizer que agora nós somos uma nova criatura. A aliança que nós tínhamos com Adão, na morte em que estávamos unidos com Cristo, foi o quê? Desfeita, porque a lei só tem domínio sobre o homem enquanto ele viver. No momento em que nós ressuscitamos juntamente com Cristo, nós ressuscitamos para uma nova e eterna aliança. Agora nós não somos mais os senhores do nosso destino, nós não somos mais os capitães das nossas almas. Agora nós podemos dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive. Amém, irmãos? Nós anulamos a lei por causa do sacrifício de Cristo? Não, pelo contrário. Antes, Paulo vai dizer, nós reiteramos a lei. Isso é difícil de compreender, no sentido de que há um aspecto da lei que de fato foi abolida na vitória de Cristo. Todo aquele aspecto ligado à morte dos animais, a toda a parte cerimonial, irmãos.
toda a parte sacrificial, mas o aspecto moral da lei, e o pastor Jorge inclusive nos ensinou muito bem sobre isso em uma das suas mensagens passadas, permanece. Porque você é crente, você pode matar? Porque você é crente, você pode roubar? Porque você é crente, você vai deixar de respeitar o seu pai e a sua mãe? Porque você é crente, você pode desejar a mulher do próximo, os bens do próximo, os animais do próximo? Porque você é crente, você vai chamar o nome de Deus em vão? Diga assim, não. Então esse aspecto da lei é preservado, nós precisamos guardá-lo. E naquilo que nós não conseguimos, Deus nos dá de graça. No mérito de quem? De Cristo. É sensacional, né, irmãos? É muito bonito. Meus irmãos, vocês compreenderam o que Paulo queria nos ensinar no capítulo 2 e no capítulo 1? Pois bem, dessa maneira nós encerramos a parte introdutória da carta. A partir do capítulo 3, se Deus nos permitir, em uma próxima pregação, Paulo vai entrar com doutrina. Barnabé já tinha escorregado, alguns outros irmãos também, e muitos outros que faziam parte da nave, do templo. Paulo agora vai tratar desses irmãos para que eles retornem à boa doutrina, e ele começa no capítulo 3 com aquela frase, que se eu pudesse fazer uma peça para ouvir alguém dizer, que eu acho que deve ser impactante, né? Ó insensatos, quem vos fascinou a vós perante os olhos? Cristo foi apresentado como crucificado, de modo que vocês venham a abandoná-lo. E aí, irmãos, o capítulo 3 é bonitinho, mas vai ficar para o próximo episódio. Amém?